Olá, meu nome é Gabi Schack e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de meditação. O meu trabalho, na verdade, é compartilhar com você os efeitos, os benefícios que as técnicas de meditação podem promover no corpo e na mente. Corpo saudável e mente saudável através da meditação. Qualquer meditação? Não, existe uma meditação para cada tipo de coisa que você talvez esteja vivendo nesse momento. São centenas de técnicas e o interessante é que talvez uma delas sirva para você e sirva para a situação de vida que você tem levado no momento. Então as técnicas são como uma medicina. As técnicas de meditação são medicinais. E por que elas são medicinais? Já se sabe hoje que elas têm um efeito muito poderoso no que se relaciona com o equilíbrio emocional. Então, técnicas de meditação, algumas técnicas de meditação têm tudo a ver com equilíbrio emocional. Se esse assunto, equilíbrio emocional, diminuição do estresse, redução da ansiedade, te interessa, então esse vídeo é para você. E como é que isso está relacionado com a meditação? Nós falaremos então do poder que a ciência tem revelado, não só a ciência, mas a ciência já tem estudado o poder que algumas técnicas de meditação têm feito em praticantes de todo o mundo que têm encontrado estados emocionais muito diferentes. E eu te faço algumas perguntas para a gente começar. Primeira, você sabe respirar? Claro que eu não estou querendo falar da respiração comum que acontece independente da sua vontade, quando nós estamos inconscientes e continuamos respirando, não é mesmo? Ninguém precisa lembrar de respirar para que o corpo respire. Então eu te pergunto, você sabe respirar de uma maneira diferente dessa que já é realizada pelo corpo? Primeira coisa. Segunda, você sabia que a respiração está relacionada diretamente com a mente, que a respiração tem uma relação direta com o estado mental? Ansioso, nervoso, estressado, irritado, tudo isso é um estado mental e tudo isso se relaciona com a respiração. Você sabia que a respiração tem uma relação positiva direta com o sistema imunológico? E hoje já se sabe, boa parte dos estudos que nesse momento têm sido intensificados sobre o sistema imune, sobre as células do sistema imunológico, boa parte desses estudos se relacionam de uma maneira ou de outra com técnicas de meditação que têm a respiração no âmago, no centro. Então a respiração, não de agora, em razão da pandemia, mas a respiração já de há muito tempo já tem sido pesquisado os seus efeitos com relação ao sistema imune. Respiração potencializa o sistema imunológico, já se sabe. Você sabia que a respiração rejuvenesce? Você sabia que as células se reconstroem, as células se tornam mais saudáveis e o corpo rejuvenesce através da respiração? Então isso também tem sido verificado, rejuvenescimento. O seu corpo fica mais jovem através da prática de alguns tipos de exercícios respiratórios. Recentemente foi publicado um trabalho sobre os profissionais de home office nesse momento de pandemia. Esse trabalho avaliou mais de 600 profissionais que estão nesse momento trabalhando em casa. Desses 600 profissionais, mais da metade estão encontrando algum tipo de problema. E veja, o que já foi verificado: o estresse aumentou, níveis de ansiedade também aumentaram, dificuldades para dormir, distúrbios do sono também aumentaram, aumento do peso nesses profissionais que estão trabalhando em casa, dificuldade em se relacionar, conflitos nos relacionamentos familiares e até mesmo nos relacionamentos profissionais. Olha só, conflitos e dificuldade de se relacionar com o colega mesmo à distância. Então esse é um dado recente que mostra que o home office não é essa maravilha toda, ou pelo menos não tem sido essa maravilha toda para a maioria das pessoas que estão nesse momento trabalhando em casa, e a maioria das pessoas como eu, e talvez seja o seu caso, foram simplesmente jogadas ao trabalho em casa sem nenhum planejamento, sem nenhuma preparação. Você simplesmente teve que ir para o trabalho em casa. Então, não tem sido essa maravilha toda. E é aí que entra o assunto do nosso vídeo, e é aí que entra
tudo isso que nós estamos falando aqui sobre respiração e sobre estado mental. Todas essas questões que foram reveladas através desse estudo recente, publicado no jornal El País, digital e também físico, tudo isso que foi revelado, todas essas questões, todas essas dificuldades que os profissionais de home office relataram, de uma maneira ou de outra, têm relação com o estado mental. De uma maneira ou de outra, são questões mentais, emocionais e psicológicas que estão somatizando no corpo físico já. Já mesmo em alguns meses, já estão somatizando no corpo. E aqui nós vamos te falar de um remédio que pode ser utilizado nesse momento. E esse remédio não tem contraindicação. Esse remédio, se administrado de uma maneira correta, ele tem inúmeros benefícios, não tem custo nenhum, é totalmente grátis. Veja, você está encontrando algum tipo de problema, você não está tão legal assim o trabalho em casa, poderia ser melhor o home office, as suas relações poderiam ser melhores. Como é que você vê o seu corpo nesse momento? Você acha que poderia melhorar alguma coisa? Tem coisas aí para melhorar e você tem que procurar um profissional e esse profissional talvez submeta você a um tratamento através de alopatia ou através de alguma coisa nesse sentido. E aqui você pode ter também um tratamento gratuito, natural e sem nenhum tipo de droga ou química que tenha efeitos colaterais contra o seu corpo e contra a sua mente. Através da respiração, você pode induzir o seu estado mental a um estado muito mais tranquilo, muito mais harmonioso e muito menos ansioso, por assim dizer. Então a respiração pode ser uma arma poderosa nesse momento que nós estamos forçadamente trabalhando em casa. Se você fizer uma pesquisa agora, como eu fiz, você vai encontrar inúmeros casos, não é só porque o Gabi está te falando, mas você já vai encontrar inúmeros casos comprovados. Hoje, no momento em que você vê esse vídeo, já existem mais de 700 estudos publicados que comprovam os efeitos positivos de algumas técnicas de respiração contra o estresse, ansiedade, depressão e por aí vai. E coisas ainda mais sérias, mas vamos ficar só nesses. Ansiedade, estresse, depressão, quando o copo está muito cheio, certo? Então já existem hoje mais de 700 estudos comprovados. Como é que foram feitos esses estudos? Esses estudos avaliaram pessoas que praticaram algumas técnicas de respiração por determinado tempo e aí foi se acompanhando essas pessoas. Como é que elas estavam no começo, como é que elas estavam depois de alguns dias, como é que elas estavam depois de alguns meses. E não só acompanhando através de relatos, elas dizendo, olha, me sinto bem ou não me sinto tão bem. Foram inclusive medidas essas pessoas têm sido medidas através de exames clínicos, médicos, antes, durante e depois o trabalho com a respiração. E hoje já existem diversos elementos que comprovam a influência da respiração no funcionamento do corpo, no funcionamento do organismo. Por exemplo, no final desse trabalho, o seu corpo naturalmente tem que estar mais saudável, independente da questão do estresse, da ansiedade. O corpo está mais saudável. O corpo já está diferente daquele que começou. A química corporal já se modificou, já se alterou. Existe até diferença de peso no início de um trabalho com respiração para o meio e para o final de um trabalho bem feito através das técnicas de respiração. As técnicas de respiração também são um alimento. Então veja, a respiração também alimenta. Quais são as fontes de energia para o corpo? Eu te pergunto, quais são as fontes de energia que o corpo precisa para as atividades do dia a dia, que você precisa para trabalhar, para caminhar, para comer, para conversar, para pensar, para tudo, para todas as atividades do dia a dia. Quais são as fontes? O corpo é uma máquina que precisa ser alimentada. É preciso combustível para esse corpo funcionar, para todo esse organismo funcionar adequadamente. E quais são os combustíveis? Você sabe quais são os combustíveis principais? Eu cito 2 principais para você. Um é o alimento, você já sabe,
Por isso que a gente come para ter o mínimo de energia para poder sair andando por aí, para poder fazer as nossas tarefas. Se você é um atleta, você tem que comer um pouquinho diferente, porque você vai gastar um pouquinho mais de energia, você vai precisar de mais energia, então você come diferente. Come mais? Não come mais, come melhor. E comer mais não significa comer melhor. Se você não é um atleta, se você tem um nível natural, digamos assim, normal, você pode ter um outro tipo de alimentação. Então, o alimento é uma das fontes, é combustível para o corpo. O alimento nada mais é do que combustível para que essa máquina possa funcionar. E claro, se o combustível é melhor, o funcionamento da máquina é melhor. E como máquina, você é um profissional que trabalha em casa, o seu cérebro está sendo demandado nesse momento a funcionar de uma maneira melhor, sim ou não? Mais atenção. Você precisa de momentos em que você está ali concentrado no seu trabalho. Talvez você precise de criatividade, não é? Talvez você precise inventar coisas novas para sair de determinado problema, de determinada situação. Então, o seu cérebro também precisa estar funcionando bem, precisa estar funcionando adequadamente, precisa estar jovem, cheio de vida, cheio de energia, digamos assim. Então, nessa máquina humana, a gente inclui também o cérebro. Então, o alimento também é um alimento para o cérebro, também é um alimento para as células cerebrais. E além do alimento físico, da comida que a gente ingere, tem uma outra fonte super importante para gerar energia para o corpo, que é o ar, que é o oxigênio, que não é só oxigênio, são vários gases que a gente inala, mas a respiração é uma maneira de gerar essa energia que o corpo precisa para viver adequadamente, para todas as tarefas do dia a dia, inclusive as tarefas intelectuais que os profissionais de home office têm que executar. E quanto melhor a energia, quanto melhor a qualidade desse combustível, melhor dizendo, se você tem um combustível de qualidade, se você está suprindo as células do cérebro com um bom combustível, obviamente que o funcionamento dessa máquina vai ser melhor. Então talvez você esteja buscando, nesse momento, outras fontes. E nós estamos dizendo aqui de uma fonte gratuita, sem efeitos colaterais e que pode ser utilizada em todos os momentos. Aliás, nós já estamos utilizando em todos os momentos a respiração. É que é inconsciente. E o que eu estou te dizendo aqui é que você pode começar a se relacionar de uma forma diferente com a respiração, observar que ela acontece e com isso você já trabalha a sua atenção. Se você trabalha a atenção, você reduz a distração. A atenção é diferente de distração. E a respiração é uma âncora, é um instrumento, é uma maneira de sair dessa dispersão, de sair das distrações que a mente apresenta, né? E voltar de novo a um estado de centramento através da respiração. E nisso você não precisa nem alterar o ritmo. Basta sentar um pouquinho, parar um pouquinho. E aqui eu vou falar uma coisa muito interessante para os profissionais de home office, muito interessante. Você faz uma série de reuniões por dia, certo? Uma série delas. Talvez você faça 5, 6, 7, tem gente que tem feito 10 reuniões todos os dias. E eu te digo, o que você faz entre uma reunião e outra para que você saia dessa que terminou e comece a outra também revigorado? Também com o cérebro funcionando bem, com energia, com atenção, presente ali nessa próxima reunião, nesse próximo encontro que vai se iniciar. O que você faz? Ou você termina uma, aí vai, toma um café e começa outra, e depois já começa outra, e aí você come, começa outra, e conversa com alguém na sua casa, e aí você já começa outra reunião, e uma atrás da outra. E eu te digo, como é que você chega no final do dia? Como é que você se sente no final do dia? Renovado ou esgotado? Totalmente esgotado. E já se sabe hoje que a exposição à tela do computador ou do celular durante muito tempo, já se sabe que isso te esgota, suga a sua energia. E ainda mais que do outro lado tem outras pessoas, você faz uma reunião em grupo, uma conferência em grupo, várias pessoas olhando para você, e existe uma troca aí de energia, e existe por isso que depois talvez você se sinta sugado, você se sente cansado depois de uma reunião pelo Zoom. Sim ou não? E aí você termina essa reunião e faz o quê?
você pode entrar aí com uma técnica de respiração. Você tem que fazer alguns stops. Você deveria fazer alguns stops, um botão off no cérebro, sentar um pouquinho, respirar conscientemente e deixar o cérebro descansar entre uma reunião e outra. Não precisa meia hora, 3 minutos é o suficiente, 5 minutos é o suficiente. Mas esse stop é como você desligar o motor de um carro. Imagina o motor do seu carro ligado por 8, 9, 10 horas direto. Não é possível. 24 horas direto, 2 anos direto, 5 anos direto, 70 anos direto. Ou não? Quando que nós desligamos um pouquinho? Quando é que a mente para de funcionar? Então as técnicas de respiração podem ser usadas como esse botão de desliga um pouquinho. Esse botão de desliga, quando você aprender a pressioná-lo, você vai começar a notar que quando volto de novo para as minhas tarefas, para a próxima reunião, volto muito mais renovado e, consequentemente, como é que vai ser o resultado dessa reunião? Como é que vai ser o seu aproveitamento nessa próxima reunião de trabalho? Melhor ou pior? Muito melhor. A máquina que está realizando a reunião está mais bem preparada. Então você pode sim utilizar a respiração para voltar ao momento presente. A respiração sempre acontece nesse momento. E a ansiedade, o que é? O que é ansiedade em linhas gerais? O que se diz sobre ansiedade em linhas gerais? Você pode fazer uma pesquisa agora. Entra no Google e veja conceito de ansiedade. O que é? O que se diz? Pensar muito no futuro, naquelas coisas que estão por vir, não é mesmo? Ansiedade é ficar pensando e preocupando-se com aquilo que ainda não existe, com aquilo que está por vir, certo? Então você pensa muito no futuro, a mente está sempre voando e gerando, obviamente, ansiedade. Meta de alcançar algo a todo custo gera ansiedade. E a respiração sempre acontece, por isso que ela é uma âncora. A todo momento você pode fazer um stop, e essa é uma técnica de meditação poderosa, o stop, que foi ensinada pelo Osho em algumas oportunidades. Stop, simplesmente stop. Stop e observa a respiração. Senta confortavelmente na sua casa, na sua cadeira, e aí não faz mais nada, só observa a respiração. Já saiu do estado mental ansioso, a mente já saiu desse tempo, já saiu do tempo futuro e voltou ao presente, sem mexer no ritmo da respiração, só observando. Então a respiração tem sido poderosa para fazer com que nós voltemos a um estado de centramento. O que se sabe hoje das técnicas de meditação baseadas na respiração e a relação que elas têm com o estresse e a ansiedade é que o praticante precisa repetir por algum tempo. Então é um treinamento, não é um milagre, não é uma pílula que se toma e já eu era super ansioso, aí fiz uma prática durante um dia apenas e já estou curado. Não é assim. Pelo menos é o que tem revelado esses estudos científicos sobre meditação, sobre estresse e ansiedade. O que os estudos têm revelado? Têm revelado que as pessoas que encontram a redução do estresse, as pessoas que encontram a diminuição da ansiedade até o momento em que elas até esquecem. Nossa, ansiedade? O que é isso? Elas até esquecem depois de algum tempo. O que esses estudos têm revelado, com relação a quadros, inclusive, bem complexos, é que essas pessoas que obtiveram melhoras, que essas pessoas praticaram por algum tempo. Então, primeiro de tudo, elas entenderam o método. Algumas delas foram submetidas a pranayamas, que são técnicas de respiração do yoga. Algumas foram submetidas a técnicas de respiração que têm relação com a atenção. Algumas foram submetidas a técnicas de respiração alcalina, que é aquela respiração tibetana, por exemplo, hiperventilação ou a respiração tumo. Todas essas formas de respiração, eu já disse algumas aqui, todas essas formas de respiração hoje já têm os resultados positivos comprovados com relação ao estado mental, seja ele qual for. Mas essas pessoas que encontraram benefícios praticaram por algum tempo. Então a primeira coisa, quando você ouve o Gabi falar, nossa, é interessante isso, eu acho que eu vou experimentar. O que você tem que fazer?
Primeiro, entender bem qual é a técnica que você vai realizar. Para isso você precisa de uma boa orientação, você precisa de uma boa instrução. Talvez não baste apenas pegar um vídeo no YouTube ou usar um aplicativo. Talvez isso não baste, porque isso é feito para uma média geral, é feito para um conjunto de pessoas. E talvez não sirva para você, então experimenta. Uma, experimenta duas, experimenta três, experimenta algo que você vai fazer com naturalidade. Essa é a primeira dica. Experimenta alguma coisa que você goste, certo? E que seja mais fácil para você fazer. Então escolhe uma técnica, procura uma orientação adequada, procura um profissional que tenha conhecimento sobre algumas, pelo menos. Procura um profissional que tenha uma caixa de ferramentas razoavelmente grande e que possa compartilhar com você. Porque se esse profissional está ao seu lado, certo? Se esse profissional está ao seu lado, ele pode também te sugerir um momento em que você deve trocar, em que você deve sair de uma técnica e pular para outra. Talvez em determinado momento a técnica deixe de surtir efeito, você não gosta mais, está muito chato, e aí vai ser muito fácil a mente te boicotar para você deixar de fazer aquilo que pode te trazer um benefício enorme. Você olha todos esses estudos, 700 estudos ao redor do mundo, comprovando que talvez esteja na respiração a saída para o estresse, para a ansiedade e para tudo isso que nós estamos vivendo de maneira negativa nesse momento. Só na respiração, Gabi, só na respiração. Entre aspas, o só. Pode ser fácil, mas não tão simples assim. Por quê? Porque você vai precisar aprender direitinho e repetir por um tempo. Todos esses estudos acompanharam as pessoas por algum tempo. Você tem que aprender e tornar isso parte da sua rotina. Torna isso parte da sua rotina. Faz da meditação parte da sua rotina diária. Coloca ela com carinho. A hora que você acorda, você vai lá e faz o seu trabalho. É um treinamento também. Aí você vai começar a aprender como as técnicas de meditação, que têm base na respiração, vou simplificar. E aí você vai aprender como as técnicas de respiração podem induzir o seu estado mental. Você vai entender aquilo que eu estou te falando, que a respiração altera o estado mental, assim como o estado mental tem relação direta com o ritmo da respiração. Você pode fazer a experiência por si. Próxima vez que você estiver muito irritado, feche os olhos e veja como está a sua respiração. Já estou te dando uma técnica aqui, outra a mais. Próxima vez que você estiver nervoso, super nervoso, quando você estiver muito ansioso, muito ansiosa, quando você estiver com raiva de alguém, pega esse momento, lembra desse vídeo aqui do Gabi, pega esse momento, fecha os olhos e observa e tenta notar como está a respiração e você vai ver que ela provavelmente vai estar superficial, torácica. Superficial a respiração vai estar nesse momento. Respiração superficial, curtinha, é sinônimo de ansiedade. Nota, comprova, veja em você no seu dia a dia, nas suas situações, nas situações em que você vai vivendo. E aí você pega também quando você está super relaxado, aí deitado no sofá, sabe? E nota como está a respiração, vê como ela é suave. Vê no estado de vigília antes de dormir, um pouquinho antes de dormir, observa a sua respiração e você vai ver como ela está. Talvez tão sutil que você nem consiga notar. Então você já vai vendo, nossa, olha, agora eu estou super relaxado, olha como é a respiração. E quando eu estou bem nervoso, olha como é a respiração. Você vai comprovar o que eu estou dizendo. O ritmo da respiração está associado com o estado mental. E aí, com a prática das técnicas certas, você vai passar a aprender, você vai aprender a induzir o estado mental, respirando de uma maneira diferente. Para finalizar, eu deixo contigo uma outra técnica para que você experimente. Em momentos de crise, por exemplo, em algum momento que a mente está super agitada, super agitada. Você não consegue mais ouvir a sua mente falando. Nesse momento você para, se senta com a coluna ereta, bem quietinho, num lugar confortável, se possível um lugar silencioso. Fecha os olhos e exala com disposição. Exala. Exalação é o foco. Puxa um pouquinho a barriga para dentro para que saia tudo que tiver que sair. Exala com disposição por 5 minutos. Se você é bom em visualização, se você é bom em imaginação, visualize esse conjunto de ideias, esse conjunto de crenças, esse conjunto de pensamentos, tudo isso que estava
incomodando, que ia e voltava, que não saía daí e que você quer jogar fora, visualiza isso saindo através da respiração. Porque vai sair através da respiração. Lembra, nós já sabemos, isso é comprovado, você pode comprovar em si agora, mesmo que você não acredite nos dados científicos. A mente está associada com o estado mental. E esses pensamentos estão na mente, não é verdade? Se você visualiza eles saindo através da expiração, da exalação, eles vão sair. Depois de 5 minutos, volta de novo e veja como é que está. Vê se você já não encontra uma alteração do estado mental, se você já não encontra um corpo-mente um pouquinho diferentes. Quer ir mais além? Repete 5 vezes ao dia por 5 minutos. Essa é a medicina, esse é o remédio. Esse é um dos remédios que se receita em quadros de ansiedade. Respira, respira com disposição, exala com disposição 5 minutos, 5 vezes ao dia. 3 dias, 7 dias, 10 dias, 14 dias, 21 dias. E aí você volta aqui e comenta: experimentei essa técnica, Gabi, por 21 dias e eu estou assim. Veja você, experimenta em você os resultados. Obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Voltamos em algum momento.